comigo, queridos, em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. A palavra de Deus fala assim, preste atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio para testemunho, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. E a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Amém, queridos? Queridos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, aqui ele está combatendo, queridos, o gnosticismo. João, ele combateu muito a heresia dos gnósticos. E ele estava falando, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por quê? Porque os gnósticos falavam que era impossível Deus se tornar carne. Por quê? Preste muita atenção. Por causa do dualismo platônico. A filosofia grega, queridos, ela dominava o pensamento da época. A filosofia grega, ela dominava a mentalidade da época. E o que acontecia? O dualismo grego falava que o reino material, as coisas materiais, elas eram ruins, eram más. Essa terra criada era ruim. E eles falavam que era impossível um Deus bom se tornar carne. Como um Deus bom, um Deus criador dos céus e da terra, ele poderia vir nesse mundo ruim? Eles achavam que o mundo material era ruim. E João, ele está combatendo, queridos, essa mentalidade. Era impossível para os gnósticos crer, para a mentalidade grega crer, que um Deus se fizesse carne. Que um Deus se fizesse homem. A ponto das heresias falarem que Jesus, ele era espírito, ele tinha uma casquinha bem fina de corpo. Por isso que ele andava sobre a água. As loucuras do gnosticismo, as loucuras da mentalidade grega, do pensamento grego. Era isso que permeava aquela época. Por isso que João começa falando, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus era Deus. Amém? E ele continua ali, a vida e a luz, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. A palavra vida aqui, queridos, a palavra vida aqui significa zoe. Zoe no grego. Zoe é vida de Deus, a vida de Deus habitando em nós. Não é a vida biológica, mas é a vida de Deus habitando em nós. A vida em abundância. João 10:10. Ele veio para que nos desse vida, e vida em abundância. Ele veio para nos dar zoe, a vida de Deus habitando em nós. É esse o entendimento. E a vida estava nele. A vida era ele. O zoe era ele. A vida era a luz dos homens. Sem Jesus, queridos, nós não temos o zoe, não temos a vida de Deus. Sem Jesus, nós andamos em trevas. Sem Jesus, eu e você andamos em trevas. Jesus, ele é a luz do mundo.
E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, sobre a luz do mundo. Repita no seu carro assim: luz do mundo. Amém? João, capítulo 9, versículo 5, não precisa abrir, queridos, eu vou ler, senão a gente vai perder muito tempo. João, capítulo 9, versículo 5, a palavra de Deus fala assim, palavras do Senhor Jesus: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Palavras do Senhor Jesus. Aqui no contexto, queridos, Jesus estava curando um cego de nascença. Ele gospe na terra, faz lama com a sua saliva, passa no olho desse cego, manda ele se lavar no tanque. Esse cego se lava os seus olhos e ele é curado. A cura do cego de nascença, queridos, era um dos sinais que os fariseus esperavam do Messias. Por isso que quando você lê na Bíblia os fariseus falando assim, nos dá um sinal, nos prova, nos traz um sinal. Um dos sinais que eles esperavam era a cura de um cego de nascença. E Jesus cura esse cego de nascença e ele fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A luz, queridos, ela vence as trevas. Preste muita atenção aqui. A luz, ela vence as trevas. Parece algo óbvio, só que nós não acreditamos nisso. Se você está em um quarto escuro, a hora que você liga o interruptor, quem que vence? Trevas ou luz? Luz, é óbvio, as coisas acontecem na nossa frente. Só que muitas vezes nós não acreditamos. Nós não acreditamos que a luz vence as trevas. No versículo 5 de João 1, queridos, a palavra de Deus fala assim, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não prevalecem contra a luz. As trevas não prevalecem contra a luz. Queridos, Jesus venceu todos os embates contra os poderes das trevas. A luz, ela vence as trevas. Em qualquer âmbito da sociedade, a luz vence as trevas. Em qualquer âmbito da sociedade, queridos, a luz, ela vence as trevas. Queridos, quero dar uma boa notícia para vocês. Nós não estamos perdendo. Nós não estamos perdendo. O mundo já passou por catástrofes, queridos. A igreja passou por perseguição. Coisas horríveis aconteceram e a igreja continua gloriosa, crescendo, vivendo. Impérios caíram, o Império Romano se dobrou ao cristianismo. Na batalha dos deuses, os milhares de deuses gregos e romanos, eles caíram por terra, queridos. Tanto é que você não ouve mais falar alguém que siga a Zeus. Por quê? Porque os deuses se dobraram diante do verdadeiro Deus. A luz, ela vence as trevas. Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2. Esse texto eu gostaria que você abrisse. Abram comigo, Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2. Esse texto que nós vamos ler, queridos, é um texto messiânico. Alguns teólogos chamam Isaías do Evangelho do Antigo Testamento. Por quê? Porque Isaías, ele vivia profetizando a respeito da vinda do Messias. Ele vivia profetizando a respeito daquilo que iria acontecer. Então, Isaías, queridos, ele tem muitos textos messiânicos que apontam para Jesus. E Isaías 60 é um deles, queridos. Isaías 60, versículo 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Levanta-se, resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolvem os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. A escuridão cobria os povos, e as trevas cobriam a terra, até que a luz do mundo chegou ao mundo. Até que Jesus chegasse, queridos. E hoje a luz de Jesus, ela brilha sobre a escuridão, e as trevas não
prevalecem. Não prevalecem, queridos. A glória do Senhor resplandeceu sobre Jesus e Jesus venceu. Jesus venceu. Mais uma vez, Jesus venceu. Ele não vai vencer, ele venceu, queridos. As trevas cobriam a terra. Hoje a luz de Jesus, ela rompe a escuridão. Todas as vezes que uma pessoa aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, as trevas perderam. Todas as vezes que um crente ungido do Senhor se levanta no seu local de trabalho e vive os princípios do reino, as trevas, elas recuam. Amém? Amém? Colossenses capítulo 2, versículos 15, a palavra de Deus fala assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre Satanás e seus demônios na cruz. Ele expôs eles publicamente. O Império Romano, queridos, quando conquistava algum povo, alguma província, ele pegava toda a área militar daquele povo, daquela província, amarrava eles nus, despojava eles, deixava eles nus, amarrava eles em fileira e fazia eles ficarem andando sobre as ruas do Império Romano, expondo eles à vergonha publicamente. E Paulo usou esse traço da cultura romana para explicar o que Jesus fez na cruz. Ele expôs, ele despojou Satanás e seus demônios de todos os seus poderes e expôs eles publicamente. E ele triunfou sobre eles na cruz. Apocalipse, versículo 5. Do 1 ao 5, abram comigo, Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, versículo 5, do 1 ao 5. Apocalipse, versículo 5, do 1 ao 5. A palavra de Deus fala assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então um ancião me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Queridos, o grande problema é que nós paramos no versículo 4. E o versículo 4 fala assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Muitas vezes nós paramos no versículo 4 e ficamos chorando, reclamando, achando que Satanás e seus demônios estão vencendo, achando que não há ninguém digno de abrir os selos, achando que Jesus não venceu. E nós ficamos chorando pela vida, falando: ó vida difícil, ó céus, ó vida, por que Jesus não volta logo para acabar com essa desgraça? E nós paramos e ficamos chorando, queridos. Pastor, chorar é errado? Claro que não, queridos. Viver chorando é. Viver reclamando, achando que a vida é difícil, que tudo é difícil. Queridos, Jesus venceu. E eu estou pregando no meio de uma pandemia, queridos, crendo que Jesus venceu. Viver de uma maneira pessimista, queridos, achando que as trevas estão vencendo, isso sim é viver errado.
Nós precisamos pular do versículo 4 para o versículo 5, aonde o anjo aborda João e fala: não chores, existe um sim que venceu. E ele venceu, ele não vai vencer, queridos. Ele já venceu. Não chore. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Queridos, preste atenção aqui em mim. É impossível você entrar na presença de Deus e sair chorando. Senão o Espírito Santo não é o seu consolador. Pastor, e quando nós nos angustiamos, tem algo errado? Não, não tem. Nós podemos estar angustiados. Podemos passar por dificuldade, sim. Só que quando eu entro na presença de Deus, eu me coloco diante de Deus, eu oro, o Espírito Santo me consola. E não tem como você sair de uma reunião de oração triste, queridos. Porque o Espírito Santo, ele nos consola. Ele nos traz o consolo, queridos. Esse é o papel dele. Ele venceu. A luz venceu. Jesus, queridos, ele não vai vencer. Ele venceu. Amém? Queridos, hoje eu e você somos a luz do mundo. Mateus, versículo 5, do 14 ao 16, a palavra de Deus fala assim, preste atenção. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada em um alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado, onde ilumine bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorificam o Pai de vocês, que está nos céus. Hoje, queridos, eu e você como igreja, nós somos a luz do mundo. Jesus, enquanto estava no mundo, ele era a luz. Depois ele transferiu isso para nós. Hoje eu e você somos a luz do mundo. E não se acende a luz, queridos, para colocar debaixo de um cesto. Se acende uma luz, queridos, para colocar em um lugar alto. Para quê? Para que ela ilumine as coisas ao seu redor. Precisamos, queridos, aprender a deixar essa luz brilhar. Brilhar diante dos homens. Brilhar com as boas notícias. O Evangelho é boa notícia, queridos. E essa boa notícia está em nós. Ela brilha e toca as pessoas ao nosso redor. Como diz lá em Isaías 60 que nós lemos: levanta-se, resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Agora esse texto é para nós. Levanta-te, resplandece. Eu e você precisamos aprender a nos colocar nos lugares altos, queridos. A se levantar e a resplandecer. Resplandecer as pessoas ao nosso redor, queridos, com a luz que está em nós. Hoje eu e você somos a luz do mundo. Precisamos aprender a nos levantar, queridos. O mundo precisa daquilo que nós temos. O mundo precisa que a luz que há em nós, ela brilhe, ilumine as pessoas ao nosso redor. Agora como, queridos, nós vamos iluminar as pessoas ao nosso redor com uma mentalidade pessimista? Achando que as trevas estão vencendo, achando que tudo é ruim, que tudo é difícil. Me diga como que nós vamos iluminar, se em vez de luz nós jogamos trevas. Se nós só sabemos reclamar da vida, se nós só sabemos olhar para o lado ruim. Que Cristo que nós servimos. Queridos, entra um pouquinho comigo na história. Imagine Jesus chegando em Jerusalém. Alguns traços da história. Jerusalém estava sendo dominada por Roma. Roma estava colocando os judeus debaixo de altas cargas de impostos. Para o império ser alimentado, queridos, ele cobrava altas taxas de impostos. Então o que acontecia? O povo judeu estava debaixo de escravidão. O povo judeu estava debaixo de altos impostos, sendo explorado pelo Império Romano.
O judaísmo, que era a religião da época, queridos, ela estava contaminada com a mentalidade grega. Eles estavam contaminados com o helenismo. Eles pensavam como gregos, eram judeus helênicos. Então a igreja estava extremamente contaminada. E o Estado oprimindo o povo judeu, o povo de Deus. Imagine Jesus entrando no meio desse contexto, daí ele senta com seus apóstolos e fala: não, tá difícil. Tá difícil. Não. O Império Romano está judiando da gente. Não vai dar certo. O Império Romano está cobrando muito imposto. César é corrupto. Então vamos falar de corrupção no nosso grupo familiar. Daí Jesus senta e começa a falar só de corrupção. Não, tá tudo ruim. Tudo ruim. Não vai dar certo. Daí ele senta com Pedro, chama Pedro no canto e fala: ó, Pedro, ferrou tudo, cara. A igreja está contaminada. A igreja está contaminada. Ó, só coisa ruim na igreja. A igreja não presta. Não presta. Não vai dar certo. Você imagina Jesus fazendo isso? Hoje nós somos a luz do mundo e a gente fica fazendo isso. A igreja não presta. Ninguém ora na igreja. Não presta. Não tem crente mais. Não existe. E a gente vive assim, queridos. Pessimistas. Achando que o diabo está vencendo. Assim como nós pensamos, nós somos, queridos. Queridos, é impossível olhar para a palavra de Deus e ser uma pessoa pessimista. É impossível, queridos. Colossenses, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus fala assim: a este Deus que quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo em nós, queridos, é a esperança da glória, que as pessoas conheçam a Jesus. Só que se nós ficarmos com esses pensamentos de: tá tudo ruim, vai morrer todo mundo, a igreja não presta, é tudo... nós não vamos a lugar nenhum, queridos. Nós não vamos ser a luz, a esperança dessas pessoas. A esperança da glória foi depositada em nós, queridos. E nós não estamos perdendo. Mais uma vez, nós não estamos perdendo. Pastor, olha o tanto de coisa que está acontecendo na nossa redor. Nós não estamos perdendo. Mas olha, nós não estamos perdendo. Jesus venceu. Pastor, se morrer todo mundo, glória a Deus, vou me encontrar com meu Senhor e vou ficar feliz da vida. Nós não estamos perdendo. Romanos 8, do 17 ao 19, a palavra de Deus fala assim: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em... pastor, você não tem medo de sofrer? Cara, se eu sofrer, eu sei que quando eu encontrar Ele, eu vou ficar feliz da vida. E eu vou continuar feliz já. Queridos, os antigos, queridos, eram martirizados cantando louvores ao Senhor, queridos. Se um de nós bater o dedão do pé no cantinho da parede, você sai xingando até a 14ª geração. Ainda mais se um ímpio te passar para trás, você quer matar ele. Enquanto as pessoas eram martirizadas cantando louvores a Deus, a gente não sabe nem lidar com percas. A gente quer matar os outros. O sofrimento do tempo presente, queridos, não se compara com a glória a ser revelada. Por isso, por mais que estamos sofrendo, diante de Deus nós somos consolados. Há uma ardente expectativa da criação para a luz que é em nós, ela brilhe e resplandeça. Você compreende isso? Você recebe essa palavra no seu coração? Queridos, se você não guardar nada do que eu falei, guarde isso. Nós estamos vencendo. A luz resplandece as trevas. Estamos vencendo, queridos. Estamos vencendo. Pastor, mas estamos sofrendo. Sim, estamos sofrendo. Podemos sofrer por Ele. Podemos sofrer com Ele. Mas nunca vamos tirar a esperança da salvação.
A esperança que um dia Ele vai voltar. A esperança que quando Ele implantar o seu reino aqui sobre essa terra, haverá justiça social. As pessoas vão ser tocadas. Vai haver o governo do justo. Guarde isso no seu coração, queridos. Arranque toda sombra de pessimismo da sua vida. Arranque toda murmuração da sua vida. Viva o Evangelho das boas notícias. Amém? Vamos orar?